bem? Hoje nós iniciamos mais um episódio no nosso podcast Direito Delas. E hoje a nossa convidada é a doutora Júlia Carminati Lopes, que é psiquiatra e psicoterapeuta. E a gente convidou a Júlia aqui hoje para falar para vocês sobre o feminino. Como a gente já falou para vocês, é um dos nossos pilares. E a gente trouxe ela, que é uma grande estudiosa do tema, para explicar um pouquinho mais o que é o feminino como arquétipo, quais são os desdobramentos dele na sociedade, enfim, trazer um monte de coisa legal. Júlia, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito honrada de ter você aqui. Eu que estou muito honrada de estar aqui inaugurando esse projeto tão bonito que vocês estão construindo. E nada melhor para falar do que construção do que o próprio feminino. Não deixa de ser um tema super difícil, né? Mas assim, a gente adora desafios. A gente está aqui para construir esse raciocínio juntas, assim. Então, o feminino como estrutura dentro da parte filosófica, até dentro da parte da psicanálise, eu gosto de dizer, não só eu, né, mas como todos que estudam, que são os femininos. Até porque diz respeito ao que vocês estão trazendo aqui, é uma singularidade. O feminino tem muitas diferenças entre o que é feminino, o que é feminilidade e o que é feminismo, né? São desdobramentos dessa origem e que nada tem a ver respeito com a mulher enquanto gênero, né? Eu acho que hoje a gente não está aqui para falar de gênero e eu acho que foi isso que foi tão grandioso no projeto que vocês abrem como construção de fala, né? Através do feminino, onde a gente engloba tudo aquilo que é de diferença. Essa é a beleza do feminino, é aquele que suporta as diferenças e através disso constrói coisas lindas da gente ver. Porque a gente falou, né, que a gente tinha pensado em falar de direito da mulher e a gente viu o quanto seria excludente. Quando a gente fala em feminino, a gente fala de um aspecto que está em todas as pessoas, né? Assim, o feminino tanto quanto o masculino, né? Nós portamos essas dualidades, essas características. Mas talvez por muito tempo, eu nem falo da nossa contemporaneidade porque eu sou bem esperançosa no que diz respeito ao nosso contemporâneo e o feminino, mas em tempos atrás o feminino é sempre da ordem do que precisa ser aniquilado ou do que precisa ser destruído ou silenciado. Ou do que mete medo, literalmente do que mete medo. Claro. E aí, por que essa origem? Né? Porque o feminino diz respeito às transgressões. Né? Eu imagino que a gente volta até aos contos antigos, da estrutura da Bíblia e tudo. A mulher é essa que... A mulher, no que significa no simbolismo do feminino, é essa que vai buscar sabedoria. Ela ultrapassa a lei maior. Ela vai até a transgressão e mostra isso para esse homem, que significa o masculino, que acaba desconstruindo o ideal de inocência. Então, o feminino está sempre trazendo o que é novo. Ele não teme. O lugar do feminino é esse da coragem de ultrapassar algo. Mas que vem também com essa questão da culpa, né? A culpa é do feminino. E aí a gente tem que barrar o feminino. Só que quando a gente barra o feminino, a gente não está barrando uma mulher. A gente está barrando esse aspecto em todos nós. E aí o que isso gera, né? Sofrimento. Né, gera adoecimento. E aí, claro que hoje, mesmo como psiquiatra, não venho falar do adoecimento em si, mas talvez o quanto é caro a gente abrir mão dos nossos femininos. E até trazendo para vocês, assim, ambas nós, então, vocês na advocacia, eu na medicina, viemos de estruturas teoricamente muito tradicionais da origem do masculino. Se a gente volta ao século atrás, basicamente era só disposta a esse lugar do masculino. Sim, o feminino no homem é mal visto, né? Perfeito. E na mulher vem com uma questão, nossa, ela é forte, ela é uma pessoa mais decidida, quando ela tem o masculino nela, né? Sim. Tem isso também. E o homem, né, exatamente uma coisa pejorativa, o homem que tem aflorado nele o feminino. Isso. E tudo que a gente busca, eu acho que por isso que eu falo que eu sou esperançosa no contemporâneo, é que os homens e talvez todos nós podemos ficar cada vez mais confortáveis com o feminino. Porque por que ele é difícil de ser sustentado? Porque ele diz respeito a uma falta. O feminino suporta as faltas. Ele suporta esse lugar de ausência, ele suporta o caos, né? Digamos, o masculino, por estrutura, já está mais ou menos pré-definido como é um funcionamento do masculino, porque, e aí eu digo até num aspecto mais cultural, dentro da lógica desse patriarcado, como a sociedade se estruturou,
com toda a necessidade de organizar o caos e tudo, tem uma lógica estruturada dentro do patriarcal, que está relacionado ao funcionamento mais masculino, né? Só que vira uma coisa, ou uma dualidade, ou isso ou aquilo, nunca é algo somado. Explica só um pouquinho assim pra gente, alguns aspectos do masculino e alguns aspectos do feminino, para ficar ainda mais claro as diferenças, né? Então, o que é muito comum da gente fazer essa analogia para o masculino, a praticidade, um pensamento do cartesianismo, né? Se a gente pensa até lá atrás, é a estrutura do certo e errado, do sim, do não, da decisão, como já está implícito nesse lugar, uma relação menor de contato com as próprias emoções, né? Então a gente tem uma intensidade maior ou uma disponibilidade menor de falar sobre as próprias emoções. E em contrapartida, o feminino diz respeito à experiência, principalmente a experiência no sentido geral, a forma mais ampliada de ver o mundo ou o que ela vive, o contato com as emoções, que é muito comum, e intuitivamente o lugar do cuidado é muito feminino, onde você pode abranger esse cuidado sem nenhum tipo de julgamento. Então, nesse lugar tem bastante, realmente é quase paradoxal um do outro. Então, por isso que eles são tão complementares. Complementares, né? Aí você não pode aniquilar o masculino ou aniquilar o feminino, porque aí você está gerando desequilíbrio. Isso. Acho que é isso também, quando a gente fala do feminino, então, e aí confunde com o feminismo, que também é muito mal julgado, mal analisado, e aí fala que é aniquilar o masculino. Não. Mas quando a gente aniquila e destrói e cala o feminino, a gente está gerando desequilíbrio. E mais uma vez, toda vez que tem desequilíbrio, pode gerar adoecimento, e a gente fala nos âmbitos singulares do pessoal até um âmbito cultural e social, né? A gente não pode deixar. Por isso que eu falo como é importante essa abertura de fala que vocês proporcionam, porque é só através do discurso, a gente fala que o feminino é apaixonado não só pelo lugar do amor, que é outra característica relacionada ao feminino, esse que pode amar, esse que precisa se abrir para poder amar, está numa posição feminina, mas também tem um apaixonamento pelas palavras, então a dialética se faz no lugar do feminino. Ou seja, e aí eu trago até para uma questão clínica, só se consegue embarcar numa terapia ou num processo de análise se eu estou numa posição feminina, ou seja, de abertura para poder falar sobre. Então, eu entendo o quanto que isso está relacionado ao simbolismo do que vocês estão fazendo aqui, tirando todas as máscaras das linguísticas, né? Tirando todas as dificuldades de compreensão das palavras para que todos possam ter acesso a isso. A gente quer trazer isso para a sociedade, mas principalmente para o direito, né? Que é uma área muito masculinizada. Então, a gente tem esse propósito de estar trazendo o feminino e o autoconhecimento para auxiliar dentro do direito, né? Que é onde a gente trabalha. Né? E quando a gente pensa no direito, aí você vem e fala. Quando a gente pensa no direito, a gente vai lá para o judiciário. Aí você fala que o masculino, ele tem essa dificuldade de tocar nas emoções. Como eu posso pegar o problema das pessoas, que tudo tem as emoções envolvidas, e querer resolver ele sem tocar nisso? Não. Na verdade, vai ser sempre falho, né? Não diz respeito a talvez essa abertura do judiciário, eu não posso falar nesse campo, mas eu imagino que sim, abertura para, digamos, dar um sentido de contenção às emoções, mas não é sem elas. Então, tem que ter abertura para que elas existam, porque eu, inclusive, acredito que através da emoção que muito pode ser resolvido. Sim, né? Sim. Quantos impasses, quantas demoras ou quantas guerras que às vezes se estabelecem nesse campo dizem respeito a emoções nunca faladas ou silenciadas. Sim. E quando a gente pensa no que está por trás das demandas das pessoas, nas emoções, a gente vê que não existe uma solução fácil e única, né? Que eu posso ter um problema que é até parecido com o seu, mas a solução que te atende não necessariamente vai me atender. Sem esse olhar, sem ampliar esse olhar nesse sentido, fica muito limitada a atuação mesmo. Sim. É o que a gente mais sente falta, né? Na nossa profissão, do olhar do feminino, de estar agindo com o feminino. A gente acaba, nós mesmos, né? Falando da gente como advogada, a gente tem que vestir o masculino. Sim. Senão a gente não é respeitada. E é isso que eu queria perguntar para vocês, assim, talvez até trazendo para essa trajetória, né? Como que vocês olham para a trajetória de vocês, o quanto que vocês precisaram abrir mão do feminino de vocês para se estruturarem e serem respeitadas nesses lugares? Quanto que vocês já
tiveram Eu acho que para mim, desde sempre é utilizado apenas o masculino. Hoje, a partir do próprio projeto, que eu estou trabalhando o feminino, né, dentro de mim e até utilizando para a própria profissão. Sim. Mas ainda, infelizmente, não é respeitado. Tanto na sociedade quanto na nossa profissão, que é uma profissão muito masculinizada mesmo, né? A gente eu e a Thaís, a gente até estava conversando. O judiciário é masculinizado. Então, para a gente se adequar a ele, a gente teria que ser, né, usar mais o masculino. Infelizmente é assim, a gente está querendo mostrar que não. Sim. O feminino pode vir com a mesma força, com o mesmo, né? Mas quanto é difícil tirar essa capa, né? Quanto é difícil ficar um pouco mais descontraída, amorosa, porque será que isso vai bater no meu reconhecimento, na minha validade como profissional? Normalmente sim. Se você mostra um pouco do feminino, nossa, ela é frágil. Sim. Ela não vai brigar pelo meu direito. É muito emotiva, louca. Sim. E aí entra num tema maravilhoso. Você tocou na palavra loucura, né? E essa é outra subdivisão dentro da questão do feminino. É quase que esse lugar do feminino funda a loucura, ou eles caminham muito juntos. Eu digo até na história da própria psiquiatria, né? A maior parte dos estudos, inclusive, antigamente, quando os psiquiatras tinham visões muito deturpadas, é porque eram reais, assim, processos muito trágicos da evolução da psiquiatria, a mulher era esse objeto de pesquisa, né? Assim, muitas mulheres, talvez a grande parte das mulheres hospitalizadas, das mulheres internadas, eram mulheres, no caso. Eu estou de novo falando do feminino e trazendo a mulher, mas por estatística era o que era mais comum. E também homens que tinham esse feminino agudizado, digamos assim, ou sustentado, né? Mas aí eram as histéricas, né? Eu ia falar agora, são as histéricas, Perfeito, né? exatamente. Então, e o quanto que essa palavra, no dia a dia de hoje, é uma palavra pejorativa, né? Ela indica uma coisa ruim, né? Nem pela própria fragilidade, mas está relacionado a um comportamento muito teatral, dramático. Né? Histérico, a origem da palavra é quem tem útero, não é? Do útero, exatamente. Ísteros, né? Então, é da origem do útero. Só que a gente fala que a histérica, e mais um lugar do feminino, é essa que grita, é essa que se faz ouvir. Inclusive, é ela que funda a psicanálise. Né? Assim, a gente fala que o Freud foi o primeiro feminista porque foi o primeiro homem a ouvir uma mulher falar. Ela grita no meio da sessão, tipo, cala a boca, me ouve, agora está na hora de você me ouvir, porque até então as sessões eram feitas por hipnose. E o Freud era um péssimo hipnoterapeuta, digamos assim. Então, quando se coloca a palavra, quando essa histérica, entre aspas, se coloca a palavra, é onde começa toda a avaliação do inconsciente. Então, olha que primor. Por isso que a gente fala, é só no lugar onde a gente luta por esse espaço de fala, onde o feminino vira o protagonista desse lugar, é que a gente consegue construir femininos, porque aí cada pessoa vai construir o próprio feminino que vai habitar em si. Inclusive os homens. Claro. Né? Sempre a gente tem que reforçar, porque não é uma fala comum. Não é uma fala a gente atribuir que todos têm o feminino e o masculino. O objetivo aqui é ampliar esse alcance mesmo dessa visão. Isso. E aí, eu fiquei pensando também na minha trajetória profissional. Eu trabalhava com direito criminal. Uau. Eu tinha o masculino tão enraizado dentro de mim que quando eu engravidei e a minha filha nasceu, eu não conseguia acessar esse lugar feminino. Eu não conseguia. Isso gerou um sofrimento muito grande dentro de mim. Esse lugar de cuidado, de afeto, de emoções, de estar mais calma, mais pro lado interno, foi muito difícil. Você já não usava o feminino? Não. Na profissão? Aí como é que você ia querer, do nada? No jeito de vestir, no jeito de falar, no meu jeito de me colocar, porque ainda na área criminal, ainda tem muito mais homens trabalhando. Sim. E é crime, né? É a dureza. Como que eu fazia isso? Então, eu tive um processo de adoecimento. Perfeito. Para poder desconstruir. E eu tive que me afastar, eu tive que sair do ambiente para que eu pudesse recomeçar minha relação com o feminino e hoje buscar esse equilíbrio. Eu já vivo uma outra realidade, né? Abrindo aqui para exemplificar. Trabalhando com direito de família, o feminino já é mais valorizado. Olha que bonito. As próprias pessoas querem uma advogada, não quer um advogado. Ou que tenham um advogado
com o feminino mais aflorado mesmo, né? Mais aparente, porque precisa desse cuidado, precisa dessa atenção maior da escuta, nos casos de família. E muitas vezes o homem, né, que a gente brinca, é o pragmático, né, o racional, então ele não conseguiria acessar esse cuidado necessário para a demanda de família. O que, se a gente pensa num sentido mais amplo e talvez social, não deixa de ser ainda um aspecto um pouco condicionante, né? Porque se a gente está aqui construindo esse raciocínio que homens e mulheres podem cuidar e viver o próprio feminino, e aí o ato falho é ótimo, mas não deixa de ser essa questão do feminismo, assim, o quanto que ainda essa imagem, e aí no caso do exemplo de mulher, está relacionado à família, à maternidade, né, assim, e aí, ou de tudo que diz respeito à família. E aí é onde entra de novo também essa questão do Freud, porque e da psicanálise, né? Até onde ele chegou, ele condicionava a saída para o feminino na maternidade, de alguma forma, não necessariamente em gerar um filho, mas de algum tipo de maternidade, desse lugar de amor. Só que ele entendeu que não bastava aí. E, de novo, ele se coloca de um jeito muito feminista, que ele diz, eu não posso falar sobre isso, não cabe a mim ficar teorizando sobre isso, tem que ter uma mulher que precisa falar, ou quem suporta o feminino que precisa falar. E aí, quando já vem o Lacan, que é um outro psicanalista que é mais contemporâneo, ele tira o aspecto só da mulher ou do feminino relacionado à maternidade e se constrói aí sim mulheridades ou feminilidades, as várias formas com que alguém pode estruturar o seu feminino de acordo com o próprio desejo, que é singular, que é de cada um. Então, aproveitando, fala um pouquinho da diferença entre feminino, feminilidade e, por último, o polêmico feminismo. Feminista. Eu acho que talvez eu consegui falar um pouguinho do feminino, né? Assim, de uma forma ampliada, e vocês estão aqui me auxiliando de um jeito muito bonito. E talvez trazer essa coisa do feminismo, que eu acredito muito nesse contemporâneo, que todo ser humano devia ser feminista, né? E aí, no que diz respeito às mulheres, especificamente, pela trajetória histórica, né? Hoje nós estamos aqui, inclusive, falando e vivendo essa experiência, porque nós somos, na verdade, herdeiras de uma história nas quais as mulheres ocuparam um lugar de fala. Né? Se a gente volta dos gregos, as mulheres e os escravos eram isolados de toda a polis, que era o lugar onde era possível ser falado de política, de experiências, de filosofia. Então, elas eram realmente apartadas desse lugar. Então, que bonita construção dentro do feminismo, onde muitos homens, de uma forma também muito corajosa e muito bonita, apoiaram e ajudaram a construir toda uma relação de leis, de valores, de estruturação, porque não basta falar desse lugar feminista ou feminino e sustentar isso. Querendo ou não, quando a gente amplia no sentido cultural e social, a gente precisa de todo um arcabouço legislativo para assegurar esses direitos ou deveres, né? E quando a gente tira a voz das mulheres que trazem mais o feminino aflorado, a gente exclui mesmo esse aspecto, né? E a intenção é isso, a gente tem que repetir sobre isso. Isso, muitas vezes. Não adianta achar que já tá aí, porque não tá. Não tá, é isso aí. Tá para poucos ainda essa liberdade de falar sobre. E aí eu te pergunto assim, quando as pessoas confundem o feminismo com o machismo, assim, explica um pouquinho, por favor. Assim. Perfeito, porque de novo são extremos, né? E aí de novo tem a ver com a relação individual, como cada um toma para si, e aí usa essas frentes ou essa história cultural para ser uma guerra. Novamente, é um contra o outro. Então, não é mulher contra homem ou feminino contra masculino. E, na verdade, as pessoas acabam usando isso para destituir muito do que já foi construído, né? Então, e existem estereótipos muito extremos, né? Da feminista, que é aquela que grita e briga e não quer nada e quer destruir o homem. E tem do homem extremamente machista e que objetifica a mulher e que a coloca num lugar também de um extremo isolamento e ela não pode ter direito a nada, né? E nesse meio termo existe o que a gente pode construir de real, de possível, né? Onde todos podem conversar de uma forma muito livre sobre, e acho que sim, que quanto mais falarmos desse lugar do feminismo, talvez, quem sabe, muito mais homens, muito mais mulheres, porque existem mulheres, inclusive, machistas também, né, nesse sentido.
para além da questão do gênero, vão poder gozar, vão poder ter esse prazer de sustentar o que o feminino pode trazer, sem ter essa vontade de aniquilar. Porque talvez a gente falando até da questão criminal que tu citou, como que o nosso país é o país que mais mata mulheres trans no mundo inteiro, e como o nosso estado é o que mais tem feminicídio. Então, como que a gente lida com esses dados? Exatamente, quando eu vejo esses dados, eu falo, como que a gente pode falar que o feminismo é desnecessário agora? A gente alcançou alguns direitos, agora não é mais necessário. Gente, as mulheres morrem. Sim. Né? Ainda não tem esse equilíbrio e sendo realista, eu acredito que a gente está um pouco longe de alcançar isso. Eu vejo até pelas guerras, a guerra que está acontecendo principal agora, de Rússia e Ucrânia, como que o foco é no homem, né? O foco é no masculino, é no soldado, quem está lá na frente, mas tem milhares de mulheres por trás, fazendo com que essa guerra seja menos dolorosa, seja menos danosa. E homens também. E não é valorizado homens que não tem esse masculino desequilibrado, que querem a paz, né? Sim, querem o diálogo. Muitos. Que promovem esses lugares, de novo, da palavra, da fala, da dialética, e não só do fulgor, né, do embate, digamos assim, que está, de novo, também correlacionado a um masculino extremo, né? Então, se a gente for pensar, você tem toda a razão, Lívia. Quanto de outras guerras, quanto não se falou da história das mulheres que reconstruíram a própria Alemanha, digamos, a Europa como um todo, foram essas mulheres que reconstruíram, onde era uma devastação absoluta dos homens. Se não fossem elas, né, não haveria isso. E o foco é sempre quem lutou, quem brigou, quem estava lá na frente. Sim. Mas quem estava por trás, quem que eram reconstruiu. As mulheres, né, tiveram um papel importante. E tem de vários modos na sociedade, né? Só não é visto ou mostrado ou até compreendido. Muitas vezes a gente nem vê que aquilo foi um papel e aí vem feminino. O invisível do papel feminino. Perfeito. Porque o feminino, ele é obrigado a cuidar, é da natureza. Isso. É super fácil. E é um papel que não é reconhecido, né? Sim. E cabe neste feminino a sutileza, só que tem uma diferença entre invisibilidade e sutileza. Tem uma diferença entre invisibilidade e afeto e emoção, e esse lugar do amor, que é esse lugar que a gente fala do feminino, é quem está aberto tanto para a palavra quanto para o amor. E aí, Lívia, você, no direito de família, quantas vezes você vê, por exemplo, num divórcio, o quanto o papel do feminino, que no caso é da mulher, mas a gente pode inverter também, se fosse um homem que ficasse em casa cuidando do filho, enquanto a mulher vai para fora e traz o dinheiro, quanto esse papel do cuidado não é reconhecido, né? Não, é igual você falou, é tido como algo natural, óbvio, já tá ali, né? Já tem que ser assim, né? Tem que ser, né? Tem que, né? Quando o homem que é o que fica em casa ou vai cuidar dos filhos, ele é feminino. Isso. Ele é feminilizado, eu acho, Perfeito. né? Muitas vezes. Porque, nossa, então ele não está trabalhando. Sim. Não é o trabalho. A gente não luta muito para reconhecer que cuidar da casa e dos filhos é um trabalho. Aí quando é o homem não trabalha. E ele então, sofre julgamento de outros homens. Isso que eu falo, o próprio homem sofre isso por estar usando ou por estar aparecendo o feminino nele. Isso. E ele não deixa de ser menos homem por causa disso. Claro. Por isso que é muito usado como algo pejorativo que diminui a masculinidade. Não, e até quando a gente vai falar de uma questão monetária, que é uma divisão de bens, e é aquele, não, o dinheiro é de quem trabalhou. Mas que trabalho que foi, né? Só o trabalho externo, mas e o trabalho interno? Como fica Ainda bem que a lei garante, né? A lei garante, mas quantas mulheres deixam de pedir? Deixam de fazer valer a lei, porque se elas fizerem valer a lei, elas vão ser interesseiras. Porque não é visto, né, falando aqui para nossa área, não é visto como algo assim, é correto, você está sendo incorreta querer um dinheiro que fisicamente não foi você que trabalhou, né, do marido, mas o trabalho da mulher por trás é muito mais, às vezes é muito mais valoroso, só não tem. Mas isso já está até preço, comprovado, né, clinicamente, né? Que esse trabalho que é considerado doméstico, entre aspas, né? Esse trabalho que é da casa ou do cuidado, e muitas mulheres hoje fazem jornadas duplas ou triplas, tem um valor de conteúdo de estresse aí neuroquímico muito maior do que o valor de uma própria carreira, digamos assim.
Sim. Pelo Só tamanho não é- que demanda, né? Só não tem um salário, né? Sim. Então Sim. isso que é muito E desqualificado. aí a gente entra nessa lógica, né? Não é precificado, né? Então, se a Uhum. gente for pensar, até voltando, né, nesse lugar que a gente faz a escolha da nossa carreira profissional como mulheres, né? Eu mesmo na medicina, a gente se seduz por essa imagem de um poder, né? É muito sedutor, porque se essa imagem que faz funcionar, que eu vou ter liberdade, está relacionada ao masculino, que ganha o mundo, que faz sua carreira, e daí ele pode ter a liberdade de escolha que ele quiser, e que é incrível, e que talvez seja o desejo de todos, está vinculado ao masculino, a gente paga o preço de se masculinizar, a gente paga o preço de abrir mão de todos os nossos femininos para chegar até lá. Só que quando chega até lá, a gente vê assim, meu Deus, como isso nos adoece, como isso é caro. Precisava disso, né? Exatamente. Para chegar, para alcançar, né? Mas é sempre uma lógica de mimetização, de eu preciso me tornar igual, porque na verdade o feminino está sempre num lugar tão aquém que a gente não entende que ele é capaz de suportar os lugares de poder. E o quanto, muitas vezes, então, as mulheres acabam fugindo, até querem a maternidade, que não é obrigatório, a gente pode conversar sobre isso também, mas elas não querem ficar invisíveis. A gente estava falando sobre isso ontem no encontro, assim, o quanto hoje exercer a maternidade é você se colocar, assim, tão distante de tudo e de todos, você ficar tão invisível, que às vezes eu abro mão desse sonho, porque eu não quero pagar esse preço da invisibilidade. Você é só mãe. Você é só mãe. Quantas pessoas ouviram isso, né? Eu acho que é tudo. Nossa, já ouvi muito. Sim. Você só é tudo. Né? Você só vai criar esses homens aí que vão ser, então, né, pessoas poderosas. Você só vai trazer todo o conforto mental, físico. Você vai ditar as regras da sociedade, porque você está ensinando os futuros cidadãos, né? Você está criando eles. E, de novo, essa é a lógica e o poder do feminino. É de quem cria. Essa palavra da criação. Então, o lugar do feminino é inventado, ele é criado, e por isso é tão precioso. E aí, por que na nossa história, na nossa trajetória, isso ficou tão desvalorizado? Por que isso ficou sem... Era para estar no pedestal, Era né? para estar no pedestal. Você veio... Você que é o poderoso, você que é o presidente do país, quem for que você veio de uma mulher. Sim. E as mudanças, né? Quando a gente vê assim, nossa, mas tem tanta coisa errada, por que a gente não muda? Porque a gente aniquila o feminino, que é o lugar da criação. Perfeito. Né? E aí a gente está sempre de mãos amarradas e talvez até muito raivosas conosco mesmo por termos aberto mão desse lugar. Puxa vida, eu deixo de escrever uma coisa que eu acho bonito. Quantas vezes a gente abre mão de fazer algo do belo, da arte, da criação, porque eu me sinto, digamos, entre aspas, impostora, porque eu nunca me permiti ter contato com o meu próprio feminino. E aí eu fico numa caricatura masculina. Eu uso, igual vocês falaram, uma veste, eu uso uma armadura masculina, só que ela pesa muito. O preço é muito alto. E tira a verdade, né? A gente tem visto muito a palavra autenticidade. Mas de onde vem a autenticidade se eu tenho tantas regras impostas em como eu devo ser, o que eu devo falar? Porque vir aqui hoje falar sobre feminismo é uma transgressão. A gente está, né, correndo riscos das críticas. Sim, a gente banca isso. E mulheres fazem isso, né? Se fossem homens, não, tudo bem. Eles estão ajudando as mulheres. Sim, né? Mas olha que coisa bonita que você falou. Eu acho que muito desse lugar da cultura, até por muitas de nós não sabermos o que é sustentar o feminino e valorizá-lo, tem a ver com uma história inteira de construção que foram homens que falaram de mulheres. Então, a nossa literatura, a Madame Bovary, todos os grandes, o Tolstói, todos eles, homens, artistas, e que não tira, pelo amor de Deus, nunca o valor da obra deles, é lindo, mas é um homem falando sobre uma mulher. Hoje a gente tem muito mais mulheres produzindo coisas, criando protagonistas, exatamente. E como se aproxima muito mais do nosso universo. E quando você vê aquilo, não sei se vocês viram, né? A Filha Perdida, a Helena Ferrante, que é uma grande escritora que tem a tetralogia dela agora, o quanto que ela nos aproxima dessa vivência do feminino que a gente não fala muitas vezes. Porque ela fica menos valorada do que
esse lugar de poder. É como se nós somos desautorizadas a falar das nossas vivências. A gente não tem esse lugar de fala. Sim. Exatamente. Hoje, a ótica desse episódio seria outra se fossem 3 homens falando sobre o feminino. Perfeito. Mas aqui a gente vai ter esse lugar. A gente vai dar esse lugar para os convidados e a gente já está proporcionando isso para nós mesmos, né? E sabe o que eu te pergunto, assim? Sim. Porque a gente está falando feminino, mas nós também temos muitos aspectos masculinos para estarmos aqui sustentando isso. Isso aí, né? Sim. E essa é a questão. Tá tudo bem, né? E tá tudo bem, porque foi através dele que a gente, do masculino, que conseguimos galgar esse lugar do trabalho que está relacionado ao poder, que está relacionado ao saber, inclusive. Técnico, acadêmico, literário, e isso tem a ver com o masculino, por praxe, por ordem de funcionamento. A gente não está falando que só tem que haver o feminino, a gente quer o equilíbrio. Isso. Né? Claro. É porque, de novo, um não aniquila o outro, um não exclui o outro, os dois pelo vão contrário. conviver Essa é a beleza da coisa. Só que como a gente vê em tudo, o feminino tá lá embaixo. Isso, O feminino não é visto, né? E a gente quer trazer isso. Não, a gente tem como igualar, claro. Até ultrapassar, não sei. É porque se a gente pega, hoje é o masculino, tá vigente, é o que é autorizado, é o que é reconhecido, é o que é valorizado. Então eu tenho que falar feminino. Isso, gostei da lógica da repetição. É necessária isso, para poder, quem sabe, abrir essa ótica ou essa forma de falar que vai ter um referencial do feminino. E eu acho que é isso que vocês estão fazendo aqui. É falar de temas super difíceis, falar de temas dos mais variados possíveis, com esse olhar do feminino. E isso muda toda a forma de comunicar. Sim. Esse é o nosso propósito, né, Thaís? Sim, com certeza. E como a gente viu aqui, tá tudo lado a lado, né? O direito, o autoconhecimento Isso aí. E o feminino. Isso aí. E a gente fica muito feliz de te ter aqui. Sim. Como vocês viram, a Júlia, a gente vai ter que chamar ela aqui muitas outras vezes. Eu vou ficar muito honrada, que eu adoro Tem falar. Tem muitos temas que a gente já está programando com ela, né? Para trazer esse olhar, né? Sim. Psicanalítico, né? Médico. Mas com uma fala fácil, descomplicada. Exatamente. Que bom, eu espero poder trocar com vocês, porque é isso que a gente faz. É construir os nossos próprios femininos, sendo cada uma singular. Isso. Cada uma é uma, mas a gente pode compartilhar. Isso torna a experiência muito mais rica. Não existe uma regra, não existe um feminino, não existe um masculino. Exatamente, porque o feminino, inclusive, subentende-se que você vá transgredir essa regra. Porque você precisa desconstruir para construir a tua narrativa, a tua própria história. A gente precisa assinar esse texto. E para mim, para a Thaís, é uma honra ainda mais porque a Júlia é nossa terapeuta. Então, né? Maravilhosa. Então, pra gente é ainda mais importante, mais honroso e prazeroso tê-la aqui com a gente. Porque tá aqui sustentando esse lugar requer muito autoconhecimento, muita terapia, muito autocuidado. E muitas coragens. E isso é inerente a vocês, porque não é para todas ou todos. É do lugar singular do desejo, de sustentar o desejo de vocês de fazer algo. E vocês estão tomando essa coragem. Não tá só no imaginário, não tá só no plano das ideias. Vocês estão colocando isso no concreto. E não tem nada mais bonito do que isso. Parabéns. Muito obrigada. E você que está assistindo a gente... conta pra gente o que você entende de feminino, como é essa sua vivência, o que você entende de feminismo, o que você achou. Apoie o nosso projeto curtindo, compartilhando e continua acompanhando a gente e debatendo com a gente, construindo esse novo olhar sobre direito, autoconhecimento e feminino aqui no Direito Delas.